boa noite. Eu sou o Edinaldo Martins e começa agora mais um programa Grandes Temas aqui na TV Universitária. A proposta de emenda constitucional 241, a famosa PEC 241, é um projeto do governo federal que propõe alterar, a partir de 2017, os gastos e investimentos públicos. As despesas do Executivo Federal seriam congeladas e as cifras apenas corrigidas pela inflação nos próximos 20 anos. A proposta de emenda foi aprovada em primeiro turno pela Câmara dos Deputados e ainda será apreciada pelos parlamentares em mais uma votação antes de seguir para o Senado. A PEC 241 e suas consequências para a população brasileira são os temas do programa de hoje. Para o debate, contamos com a presença da professora Ângela Maria Paiva Cruz, reitora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e presidente da ANDIFES, a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, Alain Daniel Freire de Lacerda, professor do Departamento de Políticas Públicas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Afrânio Ferreira de Miranda Filho, presidente da Federação das Câmaras dos Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Norte, e Gabriel Medeiros de Miranda, diretor da União Nacional dos Estudantes. Sejam bem-vindos, obrigado por terem aceito o nosso convite. Lembrando que você que está em casa pode participar aqui do programa, do debate, através do nosso WhatsApp. Basta enviar sua mensagem para o 99193-6032, 99193-6032 e participe. Bom, boa noite a todos. Boa noite. Vamos iniciar aqui com a professora Ângela. A PEC a PEC 241 vai pegar de cheio a questão da educação. Como é que a senhora avalia essa medida do governo? Com certeza. Boa noite, Edinaldo, Gabriel, professor Alain, Afrânio e os telespectadores que nos veem nessa hora. Nós sabemos que estamos vivendo um período de crise econômica e muitas medidas precisam ser tomadas para que o Brasil retome o crescimento. A PEC, de fato, na área de educação e na área da saúde, traz muitas preocupações. Estamos estudando os efeitos econômicos e do ponto de vista do desenvolvimento dos projetos da educação brasileira e da saúde. E esse é um momento, eu quero parabenizar o Grandes Temas por enfatizar. Eu penso que esse debate precisa se instalar no âmbito da sociedade e começando principalmente da universidade, onde podemos fazer os debates com economistas, com cientistas políticos, com os estudantes, com a sociedade em geral, porque a PEC ela traz duas grandes preocupações de início. Primeiro, um período de 20 anos. E segundo, por não priorizar áreas tão essenciais para o desenvolvimento econômico como a saúde, a educação, a ciência e a tecnologia. Então, principalmente a educação, ciência e tecnologia, nós temos grandes preocupações, tendo em vista o período que vivemos hoje de consolidação da expansão que aconteceu nos últimos anos e as metas do Plano Nacional de Educação. Então, olhar 20 anos no panorama de uma PEC que deixa o orçamento da educação e das universidades federais, dos institutos federais, vinculados apenas a uma correção, como mínimo, a correção pelo IPCA, olhando o orçamento do ano anterior, nos deixa sem a possibilidade, com certeza, de termos investimento nessa área tão essencial para o desenvolvimento social e econômico do nosso país. Portanto, o debate e a proposição em todos os ambientes é necessário que se estabeleça como estamos fazendo aqui. Professor Alain, uma medida tão séria quanto essa não deveria ter sido um pouco mais discutida? Faltou, o senhor sente também isso, que faltou um pouco mais de discussão em torno da medida? Eu sinto, primeiro, boa noite a todos. Eu sinto que há isso, mas assim, até falando como analista político, eu acho que esse é o modus operandi do governo atual, do governo do Temer, né? O debate é bastante elitizado, né? Eu acho que já verificamos isso também na medida provisória do ensino médio, basicamente com alguns setores empresariais e no Congresso. O debate, a articulação política no Congresso realmente é bem melhor do que a presidente Dilma fazia, né? Eu costumo brincar que ela detestava os deputados e eles a detestavam, era uma coisa recíproca, né? Então,
Então, isso foi um problema. Então, essa articulação melhorou muito, mas o governo não dialoga com a sociedade de uma maneira geral. A PEC em si, a professora Ângela já adiantou, é um instrumento muito bruto, assim, muito grosso, né, de controle do gasto. Não distingue gasto eficiente de gasto ineficiente, né, uma correção muito por cima, muito paramétrica, né? Mas o modus operandi é esse, e aí eles vão tocando. Outra coisa que eu percebo também né, nessa discussão da PEC, a questão também, assim, falta esse diálogo, há uma articulação melhor com o Congresso, mas o horizonte temporal, eles mesmos admitem que podem alterar. Então, o ex-presidente Fernando Henrique, que foi um dos apoiadores da proposta, há poucos dias disse que daqui a 4, 5 anos ela pode ser revisada. E ato contínuo ele diz, não, mas ela é necessária. Então, é estranho, por que não foi redigida de outra forma, né? O presidente, também numa entrevista a Miriam Leitão, que depois ele recuou e orientou um deputado, o relator da PEC, a falar que não, é 20 anos mesmo, mas o presidente também disse, não, daqui a 4, 5 anos pode ser que a gente revise. Quer dizer, então eu acho que também há, talvez aí, uma certa irresponsabilidade na definição do prazo temporal, do prazo de validade. Há a ideia aí de que, e isso é grave porque esse senhor não vai estar na presidência. Então ele está brincando aí com esses prazos, certo? Os aliados dele percebem que daqui a 4, 5 anos teria que haver outra PEC, mas PEC não é para você tratar a PEC dessa forma. A PEC é um negócio que exige 3/5 dos votos nas duas casas do Congresso. Não é para ficar fazendo essas brincadeiras de prazos e porque ele não vai estar na presidência ou sei lá o quê. Certo? Então, eu acho que esses são os principais problemas. Há um problema de falta de diálogo, melhorou no Congresso, mas o diálogo tem que alcançar mais a sociedade, né? Isso é uma democracia liberal, não pode ficar só em Brasília e com alguns setores empresariais. E tem o problema do prazo temporal, que eu acho que isso está havendo uma certa brincadeira com isso para sinalizar ao mercado financeiro uma contenção de gasto. Mas está na cara que daqui a 4, 5 anos vai ter um aperreio e um governo aí que a gente não sabe qual vai ser, para alterar a PEC novamente, e aí vai alterar a Constituição novamente nisso. Então, não dá para levar muito a sério essa ideia do jeito que está. Bom, vamos ouvir aqui o Afrânio. Afrânio, é fato que o país precisa recuperar confiança e atrair investimentos, investidores. A PEC é a saída? Olha, eu não diria que a PEC seria a saída, mas alguma providência o governo teria que tomar. E o professor Alan falou que poderia ser mais discutida, poderia, mas nós estamos passando por um momento que quem está desempregado não dá para aguentar mais esperar desempregado. Quem está, inclusive, quebrando a empresa, não dá para esperar que vão discutir, para esperar daqui a um ano se colocar uma coisa discutida. Então, eu concordo com o professor Alan, concordo que deveria ser discutido bem, mas agora, no momento, não dá para esperar. Então, as pessoas estão ansiosas para ver alguma tomada de decisão. Agora, claro que, do mesmo jeito que alguns vão achar que está errado, uma tomada de decisão rápida da PEC 241, outros vão achar ótimo, né? Nós do setor produtivo, nós que somos do comércio, né, a gente acredita que a PEC, né, vem para beneficiar. Agora, o setor público precisa aprender, como nós comerciantes, como nós do setor produtivo, como a população de uma maneira geral, que a gente só pode gastar o que a gente ganha. Então, se o setor público tem um valor para gastar, ele tem que se adequar àquele valor que ele tem. Então, eu acredito que na questão, né, como o professor Ana já falou, não, porque tem a questão da prioridade, da saúde e da educação. Eu acredito o seguinte, que diante dessa PEC aí, cada um setor é que vai ter que olhar, digamos, a saúde, vai ter que ver, se você quer crescer em algum ponto, você tem que reduzir em outro. Quando a gente, inclusive, está numa casa que você ganha R$2.000 e a renda cai para 1.000, você não corta algumas coisas para poder, inclusive, atender outras? Ah, eu queria gastar mais combustível, então eu vou ter que reduzir na iluminação, eu vou ter que reduzir numa roupa para comprar, eu ia comprar um computador, não compro mais, vou consertar para não gastar. Então, assim, eu acredito que o setor público tem que também fazer a sua parte e economizar. Não dá mais para se aguentar esses gastos do setor público do jeito que são, né? E quando eu digo setor público, não é apenas o executivo, né?
o governo federal de uma maneira geral. Seria o judiciário, o legislativo, né? Tribunal de Contas, não só da União, como de Estado. Então, vocês vejam que quanto os repasses, né, dos poderes hoje, do legislativo, do judiciário, qual é o poder hoje que se levantou, inclusive aqui dentro do nosso próprio Estado, para dizer, olha, repasse menos para mim, que eu estou reconhecendo que está tendo, né, menos recurso, eu vou cortar esses benefícios por enquanto, porque a gente tem benefícios que podem ser cortados, né? Então, eu acredito assim que a sociedade está sofrendo bastante, precisa de algumas medidas e algumas medidas rápidas. Agora, claro que o professor Alan, que é bem mais entendido aí de políticas públicas do que eu, ele sabe o seguinte, que nós não podemos de maneira nenhuma simplesmente resolver o problema do Brasil com a PEC 241. Existem muitas outras coisas que a gente tem que acabar com a corrupção, a gente tem que olhar também para o setor da Previdência, né, que rapidamente tem que se alterar. A tributária também tem que se fazer uma alteração rápida. Agora, existe uma alteração que normalmente não se fala, que sem ela nada disso pode acontecer, que é, Edinaldo, a mudança política. Se a gente não tiver uma reforma política, todos esses deputados que estão aí, eles não votam nem a tributária, nem a previdenciária, nenhuma que os outros quiserem, né? A população da maneira nenhuma querer. Precisaria fazer algumas coisas realmente verdadeiras. Não essas reformas políticas de alterar prazo de eleição, de fundo partidário. Precisa fazer reformas políticas. O professor Alan, para ser professor da universidade, e a professora Ângela, elas fizeram cursos, elas tiveram graduação para poder chegar lá. Por que os políticos não têm que ter um preparo para ser gestor público do nosso dinheiro, né? Político ganha dinheiro e às vezes, né, gabinete e tudo. Por que não reduz esses custos, inclusive, dos políticos de uma maneira geral, né? Inclusive, por que não político, inclusive, não ganhar salário, né? Você não está querendo se doar para a população porque você vai ter que ganhar dinheiro para ser um político, né? Isso tanto de governador do estado, deputado, senador, né? Você que, inclusive, mexe com dinheiro público, seja secretário, seja o governador, seja presidente da República, seja quem for, né? Por que você, inclusive, quando paga, tem que pagar a sua penalidade numa cadeia e você só sai de lá depois que devolver o dinheiro público? Aí hoje você simplesmente rouba, né? Vai preso talvez por um certo tempo, perde o direito político e depois volta para roubar de novo. Então, quer dizer, se você criasse certas legislações que amarrasse isso aí, eu queria ver se político ainda ia mexer no dinheiro público indevidamente. Então, isso aí seria toda uma gama de coisas que seria ser atacada, como a parte tributária também. É muito injusto hoje o Rio Grande do Norte, né? A tributação que nós temos em relação a São Paulo, Minas. São 27 estados da federação diferentes, tributação totalmente diferentes. Então, quer dizer, hoje, como a internet está aberta para todo mundo, quando você vai comprar na internet, comparar o Rio Grande do Norte, uma loja daqui, com os impostos que tem aqui, com os benefícios que tem aqui, com outras empresas em São Paulo, Minas Gerais, quer dizer, é muito injusto. Agora, para mudar tudo isso, precisa de quê? Dos políticos mudarem. Você acha que a gente no Rio Grande do Norte querendo alterar alguma coisa aqui, como a maioria dos políticos estão em São Paulo, Rio, Minas, eles vão querer alterar alguma coisa para o Rio Grande do Norte? Não vão, eles querem fazer as coisas para lá, para o Estado maior. Vamos ver aqui, o Gabriel. Gabriel, como é que os estudantes receberam aí a PEC 241? Boa noite, Edinaldo. Boa noite a todos. Acho que nós conseguimos construir ao longo do ano, né, diversas mobilizações que demonstravam o sentimento dos estudantes frente ao que está acontecendo no país. A primeira delas foi de rechaço completo, né, ao movimento que foi feito de retirada, né, de golpe parlamentar para cima da presidenta Dilma Rousseff. Acho que esse foi um movimento que nós conseguimos consolidar bem durante um ano, que infelizmente teve um resultado negativo para nós, né. Mas depois desse processo, acho que a mobilização estudantil em relação à PEC tem aumentado cada vez mais. Nós estamos aqui no estado, tivemos 6 IFRNs ocupados, né, 6 campos do IFRN aqui ocupados por estudantes para debater a PEC, né, parou a aula por hoje, nós vamos debater a PEC 241, as consequências disso para nossas vidas. E aqui na universidade nós também temos feito diversas atividades, diversos debates, né. E eu gostaria de usar o meu tempo um pouquinho para comentar a intervenção do Afrânio, do Alan, né, da professora, que foram mais no mérito da PEC, né. Acho que o Afrânio coloca algo muito importante, assim. Realmente, o desempregado ele não está, quando o professor Alan coloca a questão da falta de debate, né? O Afrânio colocou que o empresário não tem tempo de esperar, o desempregado não tem tempo de esperar o debate acontecer. Mas certamente o desempregado não quer ter, ainda mais ele desempregado, ter um investimento na educação para o seu filho e para a escola pública ser prejudicado, né? Não quer ver certamente o SUS do qual ele é usuário ser prejudicado. Então, o debate não é
nós temos uma situação hoje adversa no Brasil, nós temos um desemprego muito grande, mas para esse público nós temos que ter mais Estado, mais investimento, crescimento da atenção pública e não o contrário, né? Ainda, foi colocado que nós sabemos que nós temos que aprender, o setor público tem que aprender que só podemos gastar o que nós ganhamos. É verdade. E a crise hoje no Brasil, ela é uma crise também de arrecadação, né? Nós tributamos errado. E é muito importante que nós saibamos disso. Nós não tributamos errado porque um Estado tributa diferente do outro. Nós tributamos errado porque só o pobre paga imposto no Brasil. O milionário, o bilionário, ele não paga imposto no Brasil. Proporcionalmente, quem paga imposto, quem sustenta o Brasil na matriz tributária são os pobres, são a classe média, são aqueles que ganham pouco comparado aos milionários e bilionários do país. Então temos que fazer uma reforma tributária no Brasil que taxe as grandes fortunas, que altere a pirâmide tributária para a gente poder ter mais arrecadação e com mais arrecadação não precisar prejudicar o investimento social que a gente tanto precisa, né? E aí, acho que a gente pode ir fazendo alguns debates ao longo da noite, mas acho que é importante que deixe isso colocado, né? A solução não é a retirada de direitos, a retirada de investimentos que garantem os direitos na vida da população. Temos que pensar outras saídas, entre elas reforma tributária, reforma política também para ampliar a participação popular. Acho que tem outras saídas para a crise brasileira e não é retirando a possibilidade da população ter acesso a direitos como saúde e educação, que a gente vai resolver crise nenhuma. Professor, na prática, o que significa a PEC 241 para o cidadão que está em casa nos assistindo? O que vai acontecer com esse cidadão? A PEC é basicamente um mecanismo de ajuste fiscal, né? Acho que a descrição da professora no início foi boa, né? Há uma correção pela inflação do ano anterior. Né, existe a possibilidade de se ampliar isso, mas, na verdade, fica claro que esse seria o patamar de gasto. Né? O problema, o Gabriel toca num ponto importante, ela pode atingir realmente a execução de direitos. E aí também a PEC tem um lado complicado, que é essa interação com certos direitos. O direito à saúde está previsto na Constituição. Então, o SUS, por exemplo, que o cidadão mais pobre usa, mas, na verdade, as classes médias terminam usando também em acidentes ou uso de posto de saúde, por exemplo, ele seria gravemente afetado. Né? E é complicado, assim, eu vi uma intervenção do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, em que ele dizia, não, mas o cidadão poderá ter saúde privada. Então, é complicado, né? Assim, eu acho que você pode rediscutir o direito à saúde em função da questão fiscal, mas não a partir só de uma PEC que trata de um teto de gasto. Né? Eu acho que é a maneira pior de fazer essa discussão. Porque o direito à saúde está previsto na Constituição e as pessoas vão provavelmente judicializar isso, recorrendo à justiça e tal, para manter certas despesas do próprio SUS, do Sistema Único de Saúde. Então, essa é a questão para o cidadão, eu vejo aí. Na educação também o efeito seria complicado, provavelmente congelaria a expansão. Você não teria mais nenhum IF, e na verdade, nenhum IF ou Universidade Federal, e provavelmente os atuais teriam que fazer um redimensionamento. Né? Então, assim, agora eu sou favorável, sim, ao ajuste fiscal, eu só acho que não é por aí. Né? Essa PEC aí, eu até entendo a posição dos estudantes, alguns, né, talvez sejam até mais radicalmente contrários à ideia do que eu, a professora. A gente tenta ser moderado, mas do jeito que se encaminha isso aí, não tem muito o que fazer. Né? Realmente, eu acho que é uma tendência de radicalização pela falta de fóruns também onde haja um diálogo entre o governo e outros setores da sociedade. O governo dialoga bem com o empresariado, dialoga bem com a sua base, pelo menos até aqui, mas não dialoga com a sociedade. Isso tem a ver com a maneira como ele se originou, de um impeachment complicado, estranho, com problemas de legitimidade. E, infelizmente, a gente vai continuar, eu acho que a gente vai continuar vendo isso. Eu acho que o presidente está nesse diapasão. Né? Ele já disse que não está preocupado com a popularidade, deu 14% no último Ibope de avaliação positiva, né? Que é o eleitor que avalia o governo como bom ou ótimo. É possível que isso piore, mas vai ficar aí. Entendeu? Então, é um cenário muito preocupante. Né? E a PEC aí radicaliza o pessoal aqui, né? Certamente mais do que a mim, né? Que a gente tem uma posição e tal. Né? Mas radicaliza os estudantes, tem escolas ocupadas por aí. E, infelizmente, minha avaliação é pessimista sobre o andamento disso. É claro que tem o Senado aí, pode haver alterações até positivas. Né? Isso aí já é outra discussão, né? Emendas que alterem o próprio texto da PEC. Né? Professor, como é que a Andifes vem caminhando com essa discussão? Bem, quando nós assumimos a diretoria da Andifes, no início de agosto, essa discussão já estava em curso
em alguma medida, né? Quando se instala, o governo deixa de ser interino e passa a ser um governo definitivo até 2018. E nós começamos a fazer um debate, e o primeiro documento que nós escrevemos para uma reunião com o Ministério da Educação, com o ministro Mendonça Filho, foi um documento que faz a defesa da universidade pública, gratuita, de qualidade e com inclusão social. E, naturalmente, para fazer essa defesa, nós nos posicionamos com muita preocupação e com a disposição de fazer o debate e de fazer proposições para que a PEC ela seja alterada e retire educação, ciência e tecnologia. Por mais que não se fale de ciência e tecnologia, a gente está trabalhando, inclusive, com vários atores junto ao Congresso Nacional para que não haja contingenciamento, não haja cortes na ciência e tecnologia, que vem acontecendo rotineiramente e a cada ano vem diminuindo o esforço do orçamento em ciência e tecnologia. Mas para a área de educação, ciência e tecnologia, o que nós fizemos ver, estamos tentando mostrar para a frente parlamentar em defesa das universidades públicas, para o Ministério da Educação, é que investimento, mesmo que um país esteja num processo de crise econômica, retirar investimentos da área de educação, ciência e tecnologia é prorrogar por muitos anos a crise econômica. E isso não é ideologia, nem é teoria. Basta ver a história das economias mundiais, onde houve, nos países em que teve mais desenvolvimento econômico, foram naqueles países que, apesar de crise, de situações difíceis pelas quais estavam passando, eles não deixaram de investir na inovação tecnológica, na educação do seu povo e, portanto, hoje são considerados grandes potências econômicas, porque souberam investir mesmo em momento diferenciado e de crise. Então, o que nós temos trabalhado na Andifes é uma discussão nas nossas universidades, envolver todas as categorias e sensibilizar a sociedade, as famílias, que precisamos lutar juntos com o Congresso Nacional, com os parlamentares, para que deixe a educação, a saúde, que realmente são direitos fundamentais. Se não, vejamos, nós temos hoje no Brasil cerca de 17%, se fala tanto desses grandes investimentos na educação, que foram necessários, foram muito bem planejados, o REUNE, a expansão fase 1, a criação dos cursos de medicina do interior, das 45 universidades, nós passamos para 63 nos últimos anos, mas não foi no litoral do Brasil, foi interiorizando a presença da universidade, dando oportunidades aos jovens das famílias pobres participarem e terem um curso superior. Esse foi um investimento no futuro. Com todo esse esforço, nós estamos apenas com 17% dos jovens de 18 a 24 anos matriculados na educação superior. E se olhar o Rio Grande do Norte, não chega a 14%. Se olhar o Nordeste, estamos por volta dos 14%. Então, isso se pararmos de investir na educação, e esse é o debate que a Andifes quer promover com as famílias, com a sociedade, é que nós teremos no futuro um país cada vez mais pobre, porque não teremos pessoas preparadas para um país desenvolvido como nós queremos ter. Então, a nossa discussão é frente parlamentar, envolver as sociedades, as associações científicas que trabalham no país, para juntos a gente fazer frente com as universidades, com os institutos federais, com os estudantes de ensino médio, a gente mostrar que a educação precisa estar na prioridade. Portanto, qualquer que seja a situação de um país, a educação não pode sofrer falta de investimento. Por quê? Ter orçamento corrigido apenas pelo IPCA significa não poder nem rodar um prédio a mais que a gente tem na universidade no ano seguinte, porque você está apenas corrigindo o poder de compra pelo IPCA. E veja o que está acontecendo nas universidades. Algumas universidades começaram a fazer alguns estudos do que seriam 10 anos atrás se a PEC estivesse sendo aplicada, Afrânio. E nós verificamos o seguinte, a UFRN, nós perderíamos o IMD, o Instituto de Medicina Tropical, nós não teríamos a ECT,
nós não teríamos 150 obras, nós teríamos perdido 1 bilhão e 300 milhões entre capital e investimento. Equipamentos, mobiliário, laboratórios, residências universitárias, obras, são mais de 700 milhões de reais que foram investidos nesse período de 2007 para cá, 2006 para cá. Então, isso seria retirar tudo isso que nós temos hoje de novo e de importante na universidade e de oportunidades, com 39 cursos novos de graduação e com uma elevação de 20 mil matrículas para 33 mil matrículas na graduação, sem uma infraestrutura de residências universitárias e sem esses aportes de bibliotecas, de auditórios no interior do estado. Olha o campus de Caicó hoje, olha o campus de Santa Cruz, olha o campus de Macaíba, a Escola Agrícola de Jundiaí, que tinha apenas ensino técnico. Hoje nós temos até a pós-graduação na Escola Agrícola de Jundiaí. Isso foi investimento em educação. Então, olhe 10 anos na frente e, no mínimo, você terá mais de 1 bilhão de reais que serão subtraídos para investimento e fortalecimento dessa área, sem contar com a questão da ciência e tecnologia, que é outro orçamento. Tá? A Andifes, completando um pouco a sua resposta, também está trabalhando, apresentamos esse ano, emenda de bancada, pedimos uma emenda à Comissão de Educação da Câmara e também na Comissão de Ciência e Tecnologia, até porque, como nós pedimos para o ano 2017, pelo menos, olha só, nós recebemos o orçamento, a proposta de orçamento 2017 com um corte de quase 19% no custeio. Nós dialogamos com o Ministério e mostramos que isso era impossível, era o maior desastre para as universidades. Então, ficamos num corte aí em termos de 6,74%. Nós queríamos, pelo menos, a correção pelo IPCA, mais o crescimento do sistema, que seria 2,5%. Enfim, não conquistamos isso, mas conseguimos ficar com um corte de 6,74%. Isso vai significar, em 2017, em algumas universidades, em 2016, nós não fechamos a conta entre o que devemos pagar e o que temos no orçamento, porque ainda falta liberar, inclusive, 10% do custeio, o governo promete liberar até o final do ano, mas com essa diminuição de 6,74%, em 2017 nós teremos nem a PEC. Nem a PEC em 2017 está valendo, ou seja, o orçamento já vai ser mais curto. E em 2018 começaria a valer a PEC com o IPCA. Isso significa que as vagas que poderemos receber para o curso de medicina, que precisa começar mais 40 vagas, curso de terapia ocupacional, que está previsto para Santa Cruz, como nós vamos implantar? E nós estamos fazendo isso porque o Rio Grande do Norte precisa, e o Brasil precisa mesmo, de uma oferta maior de cursos de graduação para que a gente tenha um futuro mais seguro para o nosso país. Bom, a gente vai pedir licença aos nossos convidados, a gente vai fazer uma breve pausa e daqui a pouquinho a gente volta discutindo aqui no Grandes Temas a PEC 241. Lembrando que você que está em casa pode participar da nossa discussão através do 99193-6032, 99193-6032. Participe, a gente volta logo após o intervalo.